Olá, a obra de agora é a de Leonardo Barbosa, A Emergência do Projeto Constitucional Democrático. E de o início do título, o que ele vai trazer é uma análise desse antes da Constituição, desse processo e desse pós, de como a Constituição foi benéfica, vantajosa para o nosso país. E era um período de grande instabilidade, digamos assim, da ditadura militar. Aquela imagem de uma ditadura democrática, coesa, já está romantizada, aquela imagem romantizada já estava, não conseguia mais manter. Então já estava uma queda, digamos assim, da colapso geral no país e uma queda da ditadura militar nesse modo, nessa inquietação por parte da população. A população se via cada vez mais retalhada e digamos que aí nesse período, Geisel, o presidente, nesse íntere aí de conflitos, ele vai trazer, ele percebe essa situação toda de conflito no país e começa a tomar medidas de redemocratização processual, né, assim, lento. Ele vai tentar redemocratizar o país, até porque ele também não queria entregar de toda forma. E é quando ele cria o pacote de abril como uma medida de amenizar, digamos assim, esse embate. Também vai desenvolver a lei da anistia. O que é a lei da anistia? É um perdão, tanto por parte dos políticos ditadores militares, que para eles não é ditadura, né, é apenas um processo militar. Então é um perdão desses, como também do, dos democráticos, não democráticos politicamente, mas os que lutavam pela democracia, os que estavam ali nessa busca. E teve esse perdão da anistia, então quem é exilado volta para o país, quem estava exilado e retoma. E depois, em 85, ele convoca e decide essa Constituição e teve aquela questão, né? A Constituinte foi convocada e ficou aquela indecisão se seria o modo, se seria congressual ou eleição e tal. E em 85 ela é convocada, e teve participação forte da OAB, o que descaracteriza muito o momento da ditadura militar, já que antes não, o jurídico a gente já viu em outro texto, ele era silenciado, né, de Danilo Pereira, e isso já prova como estava sim se rompendo com a ditadura militar, a nova Constituição já teve participação veemente da OAB, o autor Barbosa destaca isso, e teve participação da OAB e uma participação grande popular, o que as pessoas também estavam achando da Constituição, que é um marco nessa Constituição de 88, essa participação popular, a participação da OAB, a população que ganha mais liberdade, a mídia com apoio e disseminação, já que foi por conta da mídia que foi disseminada essa nova Constituição, tornou pública. E em 88, né, essa Constituição, ela é, digamos assim, que ela de fato é concluída e entregue ao país, e trouxe todos esses benefícios de uma Constituição, de uma população mais livre, uma Constituição que deu voz ao povo. Os movimentos sociais que antes eram tão sucumbidos, o movimento estudantil, sindicatos, o autor traz no livro que ganharam força, que se tornaram mais efetivos, digamos assim, né? Não foi essa palavra que ele usou, mas digamos que se tornou mais efetivo no sentido de ganhando mais espaço, mais imponente no país. É uma virada de chave para o mundo brasileiro, para o país como um todo, é uma virada de chave a criação da Constituição, porque antes o que existia era uma repressão, uma retaliação por parte dos ditadores militares, e quando Geisel nota essa crise e cria o pacote de abril, a anistia foi tentando amenizar, mas algo que já não estava mais conseguindo dar conta. E é quando a Constituinte é convocada em 85 e é elaborada de fato em 87 e 88,
entregue pronta para o nosso país. E é uma virada de chave, um texto muito bom que nos faz pensar muito além de apenas um papel com leis, mas uma história ali por trás de tudo isso.